Oi pessoal, estamos aqui hoje com a Rafa Cisne para o nosso 5º episódio do podcast Na Jornada. A Rafa Cisne ela é proprietária do restaurante Santa Salada e Cleópatra Gastro Bar e ela também é envolvida no projeto do Puta Bloco. Bem, conversei um pouco antes com a Rafa, a história de vida dela até chegar no momento da Santa Salada é uma história muito grande e eu vou tentar resumir um pouco os principais pontos para você e deixar para a Rafa contar o que ela achar interessante. Bem, a Rafa ela é de Mimoso do Sul e ela estudou ensino médio e ensino fundamental entre Mimoso do Sul, no interior do Espírito Santo, no sul do estado, e Cachoeiro de Itapemirim. Quando ela foi fazer, depois que ela fez vestibular, né, para fazer o ensino superior, ela foi para o Rio de Janeiro e cursou FGV, Administração, no Rio de Janeiro, e lá ela começou a ter algumas incertezas da vida e se apaixonou por uma pessoa, ficou bastante apaixonada, não sabia o que fazer e resolveu voltar para Vitória, concluiu o curso dela e resolveu voltar para Vitória para morar com esse grande amor da vida dela. Nisso ela teve inúmeras questões de dificuldades, não conseguia arrumar emprego, estava com dúvidas sobre qual era o propósito dela, o que ela deveria fazer, qual era a coisa que ela se sentia bem, né, que ela gostava de fazer, mas ela foi encaminhada por uma pessoa, que é a avó dela, que ajudou bastante ela pode falar pra gente, e começou a mexer com a área de culinária, né, mexeu com café, e até surgia a ideia do Santa Salada, que é o restaurante que a gente está aqui hoje, um restaurante fantástico. Então, Rafa, eu queria que você citasse desse breve histórico que eu disse seu, o que você considera os pontos mais importantes aí que a gente deve se enfatizar, até para o pessoal entender como vem sendo a sua jornada hoje em dia. Massa, obrigada aí por esse resumo, porque eu não tenho essa capacidade de realmente conseguir consolidar tudo assim, e eu vou citar os highlights que é mesmo o mais importante. Vamos lá, eu acho que... Só fazendo um adendo, eu pedi pra Rafa contar a história dela e ela não se sentiu bem, ela pediu pra eu fazer um resuminho, mas eu sei que agora ela vai continuar e vai prolongar a história dela. Mas é porque eu não consigo juntar tudo, não consigo resumir, você é melhor nisso. Obrigado. Mas vamos lá, parte importante. Primeira, fiquei muito tempo no interior, né, e... eu acho que eu sempre quis ver mais, sabe? Sempre tive muita fome de mundo, de novidade, de coisa nova, de ver, assim, gente, o que tem além? E aí, durante grande parte da minha infância e adolescência, eu tava querendo sair mesmo, fazer intercâmbio, ir pra fora. Graças a Deus, meus pais puderam me ajudar com isso. E eles pegaram e conseguiram que eu fizesse intercâmbio na Dinamarca. Pouco antes de eu ir pra Dinamarca, eu tive meu primeiro caso amoroso, que foi uma menina, assim, tipo... Então foi o nascer e descoberta da minha sexualidade. Esse ponto ele foi crucial pra mim, assim, porque junto com a saída da cidade do interior e ir para outro país, pra Dinamarca, lá eu pude viver isso de uma maneira mais livre mesmo. Essa liberdade me proporcionou ampliação também da minha cabeça e de toda uma regra de sociedade que eu já não me sentia pertencente a. Então, exemplo, se numa cidade de interior e numa família conhecida exigia-se alguma satisfação social sobre comportamento, sobre roupa, sobre peso, sobre trabalho, e eu já não conseguia responder à altura dessa cobrança social, quando eu me vi homossexual nesse enredo, eu falei assim, ai que ótimo, eu já não pertenço a isso mesmo. E aí, ir para a Dinamarca e poder viver a minha homossexualidade sem essa pressão de, ao mesmo tempo, poder ter que enfrentar toda uma sociedade de cidade do interior e a minha família. Então, isso me trouxe o quê? Eu preciso primeiro me entender, eu preciso primeiro viver a minha vida. E aí, no que eu voltei de lá, com a cabeça bem aberta e apaixonada pelo mundo, assim, os olhos brilhavam muito pelo mundo inteiro, sabe?
E eu peguei e pensei assim, eu ainda não estou pronta para poder vivenciar isso, essa luta, que é uma luta grande, que é uma luta tão viva em mim, assim, que um dos estabelecimentos que você citou, que hoje eu não sou mais sócia, mas que eu me orgulho muito de ter feito parte dessa história, que é o Cleópatra, ele teve vida no passado, né? Então, por isso, o que é o empreendedorismo? O que é a gente? O que são as experiências que a gente passa e como que a gente devolve isso para o mundo em formas de negócio, em formas de revoluções, de micro-revoluções. E depois que eu voltei pro Brasil, eu peguei e pensei assim, olha, ainda não tá na hora de pegar essa luta e eu preciso ir para fora. Aí fui pro Rio. Primeiro eu queria fazer comércio exterior, e aí um amigo pegou... Você foi pro Rio e ainda não tinha falado pra sua família sobre a sua sexualidade? Não tinha. E aí, tipo, passei na FGV lá, passei na FGV e passei na PUC. E aí eu acabei optando pela FGV e entrando lá só tinha coxinhas, assim, né? Tipo, eu não me sentia pertencente também àquele mundo. Eu estudei com netas de ex-presidente, eu estudei com pessoas bem ricas, sabe? Com um alto poder aquisitivo mesmo, tive convivência com pessoas desde das mais ricas e mais interessantes mesmo, até as mais ricas e mais soberbas, que realmente eu não achei que foi uma experiência boa na época. E eu demorei muito para fazer amizade lá. Eu comecei a fazer amizade no curso, mais pro final da faculdade. No início eu só andava com o pessoal de ciências sociais. Tanto que a galera do meu curso achava que eu fazia ciências sociais. Então, você não estava enquadrada, né? Você não estava se sentindo bem no ambiente. Eu acho que eu olho assim para um local e falo assim, gente, qual é o jeito mais que eu posso me sentir fora dele? Porque é fora que eu me entendo dentro, entendeu? E por isso que a minha homossexualidade, ela faz muito parte dessa conversa. E ela faz muito parte dos meus negócios, porque é a minha lente e a minha forma de ver a vida. É a forma como eu cresci. Não é a forma que eu acho mais fácil. Por isso que é a minha bandeira também. Para que não tantas pessoas passem por isso. Lógico que todo mundo tem os seus percalços na vida, a sua luta. E eu não minimizo nenhuma luta, nem a minha, eu não preciso que a minha luta e o meu sofrimento, ele minimize o seu, entendeu? Porque não se mede dor. Tanto é que tem muita gente com problema de depressão, muita gente se matando aí. E aí... desculpa, pode falar. Não, porque só pela sua história aí, até tudo que você vem contando, para você ter descoberto sua homossexualidade, contar para sua família, o fato de você ter morado no Rio, num lugar... estudado numa faculdade que você não estava se sentindo bem, isso tudo é uma luta que você teve, que acredito que possivelmente isso vai te ajudar a amadurecer, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Acredito que você tem uma situação adversa na sua rotina de trabalho, isso deve ter te ajudado bastante, mano. Já passei por uma dificuldade muito maior e isso daqui pra mim é tiro de letra, né? Não sei se isso chegou a te ajudar, Nana. É um treinamento, com certeza, assim, eu acho que a vida inteira sabe, tipo, tudo que a gente passa, se a gente não tiver firmeza no pensamento de que tá tudo certo, não tem nada errado, que aquilo tá ali naquele momento para poder te mostrar algo, com ressalvas, tá? Tenho ressalvas, assim, com essas questões, porque tem coisas hediondas mesmo que acontecem na vida das pessoas que eu ainda não encontrei espiritualmente um porquê disso. Mas como um todo, assim, na minha vida, mesmo as partes mais difíceis, realmente me prepararam e me preparam até hoje para outros desafios e para como eu vou responder a eles. Principalmente, tô ficando mais velha, né? Então as aventuras, né, são menores, mas os relacionamentos, eles são o principal que a gente lida, né? 90% do meu dia, ele tá em tratar com pessoas, me relacionar com pessoas, como usar toda a minha experiência de vida e entender a mim mesma enquanto pessoa e entender a outra pessoa e como levar esse conhecimento mútuo humano para poder evoluir esse relacionamento que é a parte 90% da minha vida, entendeu? Sim. E voltando na sua parte da história que você estava no Rio de Janeiro, você tinha me falado que você se apaixonou, teve um grande amor, e ela era de Vitória, né? E você retornou para Vitória. E aí, quando chegou aqui em Vitória,
você teve alguma dificuldade para se encaixar no mercado, não estava conseguindo se estabelecer profissionalmente, não estava conseguindo arrumar um emprego. E você citou com bastante entusiasmo a sua avó, que ela te ajudou bastante, te direcionar num caminho do empreendedorismo. Então eu gostaria que você falasse pra gente como sua avó te direcionou para esse caminho, como você mesmo usou a palavra, você usou a expressão aqui de regar as plantas, né? Sim. Como que sua avó regou a sua sementinha para você ir desabrochando e começar a virar uma plantinha, né? Porque você está numa jornada que ainda tem muito a crescer, tomara que fique igual essas samambaias que estão aqui. Tomara. Então conte pra gente como que foi que a sua avó te influenciou e conseguiu plantar em você essa semente de começar alguma coisa que hoje daria no Santa Salada. Então, a minha percepção de vida, a minha lente de vida, ela é que a gente nasce e aí alguém fala assim, ó, só existe um jeito de viver essa vida. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de naturezas diferentes, uma possibilidade enorme de planta, de vida, de tudo, e a gente tem um único jeito que a gente deve viver ele. E esse jeito, ele é como se fosse assim, enfia essa xícara dentro dessa garrafa, agora. Isso causa sofrimento, sabe? Isso causa tanto sofrimento que se a gente não questiona a nossa vida e o que a gente está fazendo e para onde que a vida vai empurrando a gente vai chegar em vários momentos que vai jogar essas dores, né, no mundo de maneiras muito ruins, que é o que a gente vê e às vezes fica muito triste assim, com esses acontecimentos. Então, quando eu estava no Rio, eu estava, lógico, fui buscando a minha liberdade, fui buscando também conhecimento e expansão do meu universo, mas em algum momento lá eu vi que eu precisava de entrar no eixo, né? E aí trabalhei 3 anos na IBM lá como analista de TI e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa, muito diferente, foi a minha primeira experiência profissional, mas eu não tinha paixão naquilo, né? E tava achando a vida meio chata, sacou? Tipo, e é muito ruim se achar a vida chata, porque a vida é incrível. Daí, tipo, tava achando chata e a vida começou a ficar mais incrível quando eu conheci a minha ex-namorada. E aí eu me apaixonei e foi muita borboleta no estômago e muita coisa maravilhosa. Eu falei assim, é pra isso que eu vivo, é pra sentir essa paixão. E aí mudei pra Vitória, vim pra cá, no que cheguei aqui comecei a procurar emprego, não consegui, fiquei uns 4 meses procurando emprego, descobri que Vitória é uma cidade do quem indica mesmo, né? E tentei até concurso, que não é nem um pouco o meu perfil, assim, não rolou. E a minha avó, que você citou, ela, com pena de mim, assim, tipo, ela me ofereceu um emprego lá na roça dela, assim, pra eu poder ajudar ela, mas eu acho que ela só queria, assim, me dar um dinheirinho e não queria que eu me sentisse humilhada. E aí ela pegou e me chamou pra trabalhar com ela. E aí eu fui lá e, tipo, fui bem cética também, mas fiz alguma coisa lá. E aí no que eu fiz, assim, eu acho que ela achou que eu prestava pra alguma coisa, né? E aí virou pra mim e falou assim, menina, eu acho que você presta pra alguma coisa, eu vou te ajudar. E ela, além disso, né, ela também falava pras amigas dela assim, ai, Rafaela tá me ajudando muito aqui, olha só a planilha que ela fez, olha só esse controle, tipo, de uma maneira muito legal. E foi o que eu te falei, assim, se você começa a falar de forma gentil com as plantas, elas crescem mais, né, elas ficam lindas. E se você começa a experimentar essa mesma técnica para os seres humanos, isso também funciona muito mais que a dor, muito mais. A chance que você tem de modificar uma pessoa pela dor, pela cacetada, eu acho que é ruim. Eu acho que assim, tipo, ela vibrar pelo medo, sabe? Tem uma pessoa que te responde pelo medo. Eu não acho que é uma coisa legal. E aí, no que ela começou a acreditar em mim, eu falei assim, será, gente? Então tá, né? Então vou tentar. Empoderada, eu fui para uma feira de alimentação. Montei um stand, assim, montei um cardápio, montei uma equipe. Pra você ter noção, coloquei minha avó no caixa, minha melhor amiga da época no atendimento, uma amiga dela como assistente dela, minha diarista na época na cozinha, a filha da diarista como assistente de cozinha, e eu no rolê correndo, tipo, foi a minha primeira experiência.
E aí, nessa época... Essa feira você montou um cardápio? Montei um cardápio. Mas os pratos eram de que região? Como que era o... Eram pratos típicos responsáveis por um consórcio de turismo de 4 municípios do sul do estado. E aí, tipo, foi minha primeira experiência com isso, né, com alimentação. Antes disso eu nunca tinha pensado, assim, eu cozinhava em casa, né, para os amigos, às vezes para a família, como hobby, mas nunca tinha pensado nisso, assim, exatamente em restaurante, nada disso. E tava muito precisando trabalhar, tava muito precisando de dinheiro, e aí surgiu essa oportunidade, porque assim, vou encarar esse desafio. Fiz isso, só que aí... E sua avó que te incentivava, ela foi trabalhar também, né? Ela foi, só que nesse eu não tinha... Ela não tinha me emprestado dinheiro. Eu tinha 4.000 de limite num cartão e tinha crédito CDC para poder pegar. Me endividei nos dois. Eu tava devendo mais de 6 mil reais para poder fazer a feira. Não antes, entendeu? Mas para fazer a feira, comprar todos os insumos, eu gastei 6 mil reais, assim, de coisa que eu não tinha. Eu falei assim, gente, se der errado, eu vou humilhadamente... Vai voltar para casa pedindo dinheiro. Aí, tipo, eu peguei e fui lá pra feira. Na hora do almoço, que eram 3 dias de feira, na hora do almoço... Tava uma doideira. O chocolate explodia, sujava todo mundo, minha avó dava troco errado, minhas amigas estavam batendo cabeça uma na outra, a cozinha tava soltando coisa queimada, tava tudo uma doideira. E aí, tipo, eu peguei, saí assim pra fora, né? Fui tomar uma cerveja, que a gente vendia uma cerveja lá, fui tomar uma cerveja e eu só chorava. E minha ex-namorada, na época, eu tava viajando com a família pro exterior e ela tem uma condição melhor, né? E eu ficava pensando assim, gente, nem pra isso eu sirvo, olha só, tô namorando com a pessoa tá muito bem e tal, e eu nem consigo montar um restaurante, né? Aliás, nem consigo montar uma feira, imagina, uma barraquinha de feira. Como que até eu pensava, eu questionava o meu poder de relacionamento, né, junto, por conta das minhas capacidades profissionais. E aí, em algum momento eu peguei e falei assim, engole esse choro e volta lá pra dentro e termina o que você começou. E aí, tipo, no que eu voltei, no jantar, foi um movimento um pouco melhor e as coisas se assentaram um pouquinho. Aí eu cheguei em casa quase sem dormir, assim, né, tipo, conferindo os boletins e tal. Essa feira, só uma dúvida, essa feira foi aonde? Aqui na Praça do Papa. Uhum. E você tinha quantos anos na época? Eu montei o Santa em 2014, essa feira foi em 2013. Me ajuda a fazer as contas aí. 25 ou 24? Eu acho que 24. Você é de 88, 20, 89? 88. Tava com 25? Não, então 24, porque eu fazia aniversário em setembro, a feira foi antes. 24 anos. E aí... Experiência nenhuma de vida ainda. A gente ainda não tem experiência de vida, é muito novo. Um pouquinho de experiência, mas ainda tem muito a aprender, né? Mas com 24, Total. Pelo menos eu, com 24 anos, considero que eu não sabia nada. Total. E aí, tipo, então a noite foi um pouquinho melhor, né? No movimento. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a conferir todos os boletos e falei assim, ufa. Pelo menos se continuar nos outros dias esse mesmo movimento, vou trabalhar a Vera, só que não vou passar pela humilhação de ter que pedir dinheiro pra minha família. Pagar tipo, de falar pra minha família que eu tô pagando pra trabalhar. E aí, no outro dia, graças a Deus, bombou. No terceiro dia, bombou. E aí, no final das contas, eu saí com um lucro líquido de 27,5%. E aí, foi minha primeira experiência. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa que eu faço aqui? E assim, tipo, uma felicidade muito grande, sabe? Depois de terminar isso. Foi a primeira vez que eu experimentei profissionalmente essa ativação. Que era uma ativação, se eu fosse relatar em termos de sentimento químico, físico, mental, emocional, semelhante a de amor mesmo. Por isso que eu falo muito de paixão. Quando eu falo de vida, de negócio, de tudo. Porque eu acho que a paixão e o amor que move a gente, sabe? E quando... eu peguei e vi esse potencial, né, que eu tinha em relação a isso, eu falei assim, cara, que legal, achei que eu quero trabalhar. Virei pra minha avó e falei assim, vó, quero trabalhar com comida mesmo. E aí ela falou, monta um plano de negócio, me mostra e eu vou ver se eu te ajudo.
Aí o primeiro ponto que eu achei foi ali na Mata da Praia. Eu ia montar uma hamburgueria gourmet na Mata da Praia, ali em 2013, que foi a época que eu aluguei esse ponto aqui também. Só que eu fiquei um ano reformando esse, né? Então, tipo, seria um negócio que também seria bom, né? Tipo, se você visse hoje a quantidade de hamburguerias gourmets que... 5 anos atrás não tinha tanta hamburgueria. Pois é, na verdade só tinha o Rock Burger. Nem a Melt, que foi a primeira gourmet e bem legal aqui da Flavinha, né? Que eu conheço. Nem a Melt tinha ainda, assim, quando eu pensei em montar a hamburgueria gourmet lá naquele ponto. Só que aí deu pra trás o nome do ponto e esse daqui rolou. E aí eu peguei e comecei a pensar assim, cara, comida executiva, né, e alto poder aquisitivo. Então, o que eu coloco? Comida japonesa ou salada? Aí meu irmão falou assim, a comida japonesa já teve uma onda, agora não tem uma projeção de crescimento muito longa. E salada já tá mais em alta. E mais uma coisa, salada é um pouco mais barata do que a comida japonesa, então as pessoas podem comer todo dia. Comida japonesa as pessoas não podem pagar todo dia. Isso é verdade. E aqui, salada, na época, só tinha o Horto, o mercado, com um monte de sua salada, né? Que até o Horto veio antes do Green Station, nesse esquema de monte de sua salada, aquilo, né? Aqui é uma proposta diferente de vocês, né? Que vocês não são monte de sua salada. Vocês já têm o cardápio pronto. Mas a nossa inspiração foi no Delírio Tropical, lá no Rio, né? Tipo, que eu morei lá, a Dai também, que é minha sócia. Então, quando eu vi o ponto como um todo e eu decidi assim, vai ser saudável? Eu perguntei assim, o que eu quero como saudável? E aí no Brasil, o benchmarking da época era o Salad Creation, que hoje é o Boag, né? Que eles mudaram o nome, pegaram a franquia americana e reformularam aqui. E o Delírio, que era disparado, assim, pra mim como o melhor. Então, em relação ao que apresentava. Delírio eu acho muito gostoso. Daí, quando a gente pegou e começou a discutir sobre isso, era uma questão, e aí, a gente faz um monte de sua salada ou a gente faz Delírio mesmo? Um monte de sua salada seria mais barato pra gente implantar. Só que a gente tava com muita paixão mesmo em relação ao que apresentar, eu e a Dai, a gente chegou na conclusão que a gente iria entrar mais nos moldes do Delírio e apresentar uma refeição executiva saudável e não só um monte de sua salada. Então, se eu penso uma refeição executiva saudável, ela tem várias opções ali, dentre massas e arrozes e sei lá, caldinhos, e saladas também, e carnes, não só no básico, né? Você falou da Dai, a Dai foi sua primeira sócia. Sim. E hoje ela tá com vocês? Como que... Não, a Dai saiu oficialmente da sociedade, eu acho que foi no início do ano, onde ela vendeu a parte dela pra gente, né, pra mim e pro Júlio, mas é uma pessoa queridíssima, assim, queridíssima, que tá voando aí, que vai ser eternamente sócia do coração nossa. Bem, eu sou consumidor aqui do Santa Saladas, não frequento mais aqui porque eu tenho o privilégio de almoçar em casa. Ainda bem, eu posso almoçar em casa todos os dias, mas quando às vezes não tem comida lá em casa, eu venho comer aqui, você sabe disso, enquanto você e o Júlio aqui. E eu vi que agora vocês partiram para uma linha um pouco mais diferente. Eu tenho visto que vocês estão fazendo bastante buffet na cidade. Eu já encontrei diversas vezes pessoas me elogiando, falando que o buffet de vocês é muito bom, falando bem. Primeira vez que eu vi o buffet de vocês foi numa reunião da Alta Média Consultoria, que eles fizeram um evento lá no topo do impacto empresarial, e foi a primeira vez que eu conheci o buffet de vocês. Tinha um cremezinho de batata baroa muito gostoso, com gorgonzola, batata baroa com gorgonzola, não é isso? E eu queria que vocês falassem pra gente como que está sendo. Eu acredito que vocês estão mudando o direcionamento, né? Não deixando o restaurante de lado, mas vocês estão abrindo uma nova vertente. Estou correto no que eu estou falando? Estou errado? Qual é essa estratégia que vocês têm traçado com o buffet do Santa? Posso te responder isso de uma outra forma? Claro. Para me sentir presente dentre o que a gente fez e a construção do Santa, e como que através do Santa eu consegui mais reconhecimento na minha família e na sociedade, me trazendo pertencimento em relação a isso. Quando isso se quebrou para mim,
que tipo, se a gente coloca essas métricas como sucesso, a gente vê na primeira perda de um ente querido, você já começa a ver e reformular todas as questões da sua vida e começar a ver para que a gente está dando valor, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, eu peguei e comecei a me questionar mais sobre os meus objetivos. E durante a trajetória do Santa, nesses anos, realmente eu perdi um pouco a paixão. E a gente não pode deixar perder a paixão. E graças a Deus tive o Júlio, assim, que é o nosso sócio, que veio nesse período, e que mesmo tendo perfis completamente diferentes, a gente se completa e um ativa o outro e um machuca o outro de uma forma saudável, porque não machuca de maldade, machuca realmente para poder sacudir o que não era para estar lá, entendeu? E reacender o que é para estar. Então, por isso que eu acho que o meu crescimento com ele emocional, ele sempre foi contínuo. E o dele, pelo que a gente conversa também, assim, uma pessoa que eu amo, admiro, confio muito, muito. E o que aconteceu nesse período? Paixão diminuída no negócio e com a crise, né, no Brasil inteiro e mudança de métricas no Instagram também, então o negócio começou a cair um pouquinho, o faturamento, né? Vai caindo. Se a gente tem a métrica mesmo como outras coisas que não é a paixão pelo negócio, isso para mim é um movimento natural também. Reverter isso é algo muito trabalhoso e muito difícil, mas a única forma de reverter é voltando a se apaixonar. Então, se você pega e vê, não é pecado perder o amor, não é pecado perder a paixão, só que para mim foi uma decisão consciente reativar essa paixão. E por quê, né? Se o Santa surgiu para mim como forma de sobrevivência e pertencimento, o que eu quero para mim do novo Santa? O que ele pode representar para mim? Então, essa que para mim foi a virada, novamente, do negócio, a segunda virada, após várias coisas. Porque o crescimento dele ele foi pautado em o Brasil crescendo ainda, né? A gente surgiu com uma proposta diferente, num local bem localizado, várias pessoas com alto poder aquisitivo, a gente dominando. De uns 2 anos pra cá também tem uma concorrência pesada, que é o iFood, esses aplicativos de delivery. Sim. Eles tiram a margem de vocês e qualquer um pode abrir um restaurante no aplicativo de delivery hoje, comida muito barata. Sim. Com certeza isso deve atrapalhar vocês e bastante. Também, só que isso foi outra questão que a gente também... Quando você reativa a paixão, você começa a olhar para os seus desafios, não de uma maneira a lutar contra eles, e sim a ver assim, deixa eu observar e entender esse movimento, e deixa eu entender o que eu posso fazer em relação a isso. Se você está ali só... tem uma executiva que fala isso, quando ela... que ela sempre correu atrás do dinheiro e o dinheiro corria dela. Quando ela parou de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começou a correr atrás dela. Não que isso seja foco, só que eu só estou dizendo que eu não acho que se a gente vibra nesse pensamento mesmo de querer, é muito mais difícil de ter clareza sobre as decisões, principalmente estratégicas, porque elas visam um cenário de incertezas enorme. Para você tomar uma decisão dessa e não ter medo, ou ter um medo reduzido, ou você tem que pegar e pensar qual é o tipo de ganho que você pode estar ali. Para você diminuir esse teu medo, você vai falar assim, beleza, talvez eu não ganhe X, mas eu vou ganhar Y em N outras coisas. E isso é uma decisão que você toma. Isso faz diminuição do teu medo, isso não te paralisa, isso deixa você em movimento. E a gente está nessa vida para poder fazer esse movimento. E aí, eu não respondi sua pergunta, né? Obviamente. Porque a gente começou a trabalhar com buffet. Mas, quando a gente pegou... lembrei. A gente, nesse movimento de queda também, de paixão pelo negócio em si, de buscar mais propósito de vida, o Cleópatra apareceu na nossa vida. Como uma oportunidade mesmo,
E aí eu falei assim, gente, é aqui que eu preciso colocar a minha paixão e minha militância. Ela tá gritando nesse momento e é aqui que eu preciso trabalhar. E depois que o Cleópatra, que a gente realmente, depois de muito trabalho, foi muito puxado pra gente fisicamente, emocionalmente a gente decidiu... Cleópatra era você e o Júlio também, a sociedade. Vocês revezavam restaurante de manhã, Cleópatra à noite. Sim. Trabalhava 24 horas por dia. Sim. A gente trabalhou muito, gente. Nossa, eu fiquei muito doente ano passado. E aí, tipo, depois que a gente pegou e colocou tudo lá, aí a gente... e a gente resolveu vender, né? Passar ele. Eu voltei pro Santa esse ano e o mercado ainda tava muito baixo, sabe? Muito ruim como um todo. Porque o Instagram, ele quando muda as métricas, em abril do ano passado, a gente sofreu uma queda que foi progressiva, que chegou a acumular quase 40% de queda. Isso pra gente foi bem impactante. E junto com a paixão pelo novo negócio, cada vez eu estava mais apaixonada pelo novo negócio, mas eu queria estar lá. E aí eu dava menos atenção aqui também. Por isso que aqui acabou caindo em relação à paixão do negócio mesmo. E quando... Sendo que aqui é onde paga as contas. É onde paga as contas. Daí, quando a gente fechou lá, aliás, passou lá para duas sócias maravilhosas, porque no final do ano a gente estava num rolê de trabalho tão tenso, tão difícil, que eu só pedia a Deus, dai duas sócias maravilhosas para poder levar esse bar, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa criação, eu, Júlio, pensado com todo carinho na proposta, mas eu quero frequentar ele, mas eu não quero mais ser dona dele não, porque tá muito pesado para mim. E aí, Deus, graças a Deus, me abençoou com 2 presentes. As meninas são maravilhosas, eu tenho muito orgulho do trabalho que elas estão desenvolvendo lá e de ter feito parte disso. E aí voltei pro Santa. Porque eu voltei pro Santa esse ano, assim, de corpo e alma também. Eu me vi o que também? Voltando pra cá, o filho a casa torna e tentando buscar qual que era o meu propósito aqui dentro. Até abril, a gente foi acumulando prejuízo que chegou na casa dos 35k. Alto, Nossa, né? Eu achava que o restaurante estava bombando, nunca imaginei que o restaurante estava deficitário. Até abril. Daí, tipo, foi bem difícil pra gente. E assim, mesmo estando bem presente, assim, de janeiro até abril, e tentando fazer tudo, de tudo, e não dando up, só ir realmente aumentando o déficit, aí eu comecei a me sentir falha de novo. Achei que as coisas que eu fazia, minha estratégia estava completamente errada, que eu não era boa, que eu não tinha a capacidade de fazer isso mesmo, e que talvez eu devesse fazer outra coisa da minha vida. E que o propósito da vida é ser feliz, né? E a gente tem que lutar para isso o tempo todo, tem que ter essa que é a meta. E aí, tentando fazer tudo, de tudo, e não dando up, só ir realmente aumentando o déficit, aí eu comecei a me sentir falha de novo. Achei que as coisas que eu fazia, minha estratégia estava completamente errada, que eu não era boa, que eu não tinha a capacidade de fazer isso mesmo, e que talvez eu devesse fazer outra coisa da minha vida. E que o propósito da vida é ser feliz, né? E a gente tem que lutar para isso o tempo todo, tem que ter essa que é a meta. E aí, tipo, peguei e falei assim, não, vamos tentar mais um pouco. E aí a gente ativou mais ainda o buffet. Então, se você perguntar assim, a gente começou a plantar a sementinha do buffet há 3 anos. Só que esse ano ela esquentou mais pra gente. Por quê? Porque a gente precisou mais. Se eu for olhar na minha gênese mesmo, o crescimento do Santa, o nascimento dele, o crescimento do buffet, ele está acompanhando também a necessidade mesmo. Você precisa fazer aquilo, então você trabalha com aquilo como se fosse a última coisa que você precisa fazer na vida. Então, se você faz um atendimento, se você faz um trabalho aqui que ele é muito intenso, você está conversando comigo aqui, você sabe o que eu fiz essa semana, né? Trabalhei a semana inteira, bem puxada aqui, em vários eventos. Eu passei aqui para falar com você que você estava limpando o restaurante e arrastando cadeira, né, no sábado. Ai, arrastando saco de lixo, né? Você me pegou, estava levando lixo lá fora, correndo, e eu nem consegui parar para falar com você direito, porque realmente estava no corre. Meu dia terminou ontem, 11 da noite, hoje... a gente fez um evento de doação bem legal, também participou.
E aí depois só almocei com uma amiga e vim pra cá fazer esse talk com você, que tá demais, tá maravilhoso. Obrigada. Me tira uma dúvida. Vocês começaram com o buffet utilizando a mesma estrutura que já tem do restaurante. Tudo é produzido aqui, usando a mesma equipe. E hoje vocês estão fazendo quantos buffets em média por semana? Um mês, nos últimos 4 a 5 meses, uma média de 15. Bastante coisa. Por semana? Não, por mês mesmo. Por mês. Por mês. E, pelo que eu tenho visto, é você que fica a cargo da parte do buffet, não é isso? Ou me corrija se eu estou errado, porque eu vejo o Júlio frequentemente aqui, né? A gente modifica, assim, de vez em quando eu fico, de vez em quando ele fica, a gente tem uma flexibilidade boa em relação a isso, porque os dois lados, às vezes, deixam a gente exaustos. E daí é bom ter uma outra pessoa sobre o processo. Então, exemplo, se eu estiver muito desgastada com a operação do Santa e o Júlio puder entrar no meu lugar, ele entra renovando esse ar e tendo a calma para poder solucionar as coisas de uma maneira mais fácil. E, da mesma forma, dentro do buffet, quando eu estou muito exausta e ele consegue entrar renovando, ou vice-versa, assim, ambas as coisas. Eu rasguei elogios ao buffet aqui agora para vocês, mas eu queria saber, vocês têm uma métrica para mensurar uma avaliação, um NPS, uma nota, como que vocês têm feito, não só no buffet, mas também no restaurante? Então, por isso quando eu falo assim, que tipo, reativar a paixão foi crucial, porque a partir do momento que eu voltei com paixão, com sangue nos olhos, eu acho que sangue nos olhos, na verdade, uma energia renovada. Com energia renovada, assim, né? Quando eu voltei pra cá com isso, o primeiro susto foi: preciso trabalhar para poder reverter todo esse prejuízo. Então vamos trabalhar sem parar, o máximo que a gente conseguir. E pra você ter noção, no início do ano eu fiz um aniversário que eu cobrei quase 1/3 do que eu cobrei no último agora. Então, se você me perguntar, assim, eu não tenho exatamente ferramentas do buffet, mas é o que eu também estou migrando para isso, para poder ter também o NPS do buffet do Santa. Eu tenho do delivery e quero em breve implantar um aqui, um totem também, para poder sentir em loco e poder ter essa avaliação multisserviços mesmo, né, que a gente apresenta. E aí, tipo, a primeira ideia foi: preciso trabalhar ao máximo para poder cobrir o básico mesmo. E eu acho que a gente teve uma evolução com relação a isso, em termos de cardápio, em termos de apresentação, em termos de operação, que culminou nessa movimentação de preço, entendeu? E que realmente, assim, os custos de levar uma operação para fora, eles são muito altos. Então, nos primeiros, eu paguei para trabalhar. Então, hoje você já está com experiência maior, né? Já sabe como fazer. Sim. Não, e é uma coisa que eu acho que tem muito mercado, assim, em Vitória, que os buffets saudáveis, até as pessoas fazendo petit comitês em casa, tem crescido também. Eu acredito muito nesse mercado. E a gente não fez uma movimentação para ele, assim, que foi... Vocês usaram o nome de vocês para vender o buffet do Santa Salada. Vocês não fizeram uma estratégia de marketing para isso? Não. Porque eu me lembro quando o restaurante abriu, vocês fizeram uma campanha, vamos dizer, agressiva, mas nas mídias sociais era sem parar. Na época era Facebook, não era Instagram ainda. Eu usava bastante Facebook e sempre tinha um anúncio do Facebook do Santa Salada. Isso em 2013. Foi bem forte a campanha que vocês fizeram nas mídias sociais. E pelo menos para mim, eu não sei se vocês tiveram alguma estratégia digital, mas não fui impactado em nada. Eu sei do buffet por conhecer vocês e eu escuto no boca a boca mesmo das pessoas. Legal. Não sei como foi essa estratégia de vocês com o lançamento do buffet. Na verdade, o Zuckerberg que é o culpado disso, porque, tipo, a ideia do Santa o tempo todo foi pensar em coisas também, o que é o diferencial dele, né? Então, tipo, você foi muito impactado no início do Santa pelas redes sociais, porque eu e a Dai, depois eu e o Júlio, os nossos conhecimentos, a nossa idade, fotos e tal, a gente fazia postagens e fazia propagandas
de uma maneira muito mais fácil e que era, porque não tinha tanta gente nadando nesse mar na época, era uma coisa que era mais fácil. Então o nosso investimento ele sempre foi muito baixo, desde o crescimento do nascimento do Santa, em marketing ele foi muito baixo. Só que nas redes sociais a gente ganhou muito mais visibilidade, principalmente antes de mudar as métricas, porque as pessoas curtiam, né, a foto, viam uma foto de comida, uma foto bem tirada, tinha um apetite aumentado em relação a isso, um prato amarelo. Meu irmão falava isso, toda vez que aparecia um prato amarelo no feed dele, ele não queria nem saber, ele curtia ali no Discovery, né? Então, quando o Mark mudou essas métricas, começou a realmente tornar mais difícil essas visualizações, a gente começou a perder movimento. Então, parte também dessa queda do Santa, eu também coloco em relação a isso, também coloco em relação a mudança de métricas. Só que, uma vez que a tecnologia está voltada para isso, você pensa assim, o que eu posso fazer mais? Então, a gente tem que fazer mais enquanto empresário. Mas vocês não têm acompanhado o Instagram do Santa Salada, vou até dar uma olhada depois. Mas vocês têm produzido conteúdo, por que vocês não começam a dar, até mesmo dar a receita do prato de vocês? Coloca a salada Kobe, que eu adoro. Coloca a salada Kobe e põe a receita dela, como que ela é feita. Posta a Maria fazendo a salada, Maria, funcionária daqui, quase uma dona do restaurante, a gerente daqui mais famosa, né? E por que vocês não colocam a Maria fazendo um vídeo da Maria fazendo a salada, como que é feita? Eu acho que isso ia aumentar o engajamento de vocês. Produção de conteúdo é uma coisa que tem se falado cada vez mais no marketing, é uma coisa relativamente recente para mim. O meu universo antes, assim, de reativar essa paixão e de mergulhar mais no meu propósito de trabalho, no que eu tenho a acrescentar mais aqui, para além de estar aqui, por exemplo, quem que para mim é o rei do atendimento? É o meu sócio maravilhoso, Júlio. Ele é o melhor anfitrião. Ele é muito simpático, entende todo mundo muito bem. E a gente entra nesse acordo bom, assim, que ele é realmente a melhor pessoa para ser esse cicerônio, né, de receber as outras pessoas, de apresentar e tal. Ele gosta muito disso. E aí, a parte que eu achei que, pra mim, assim, mais me fez feliz nos últimos tempos, foi aprender. Então, tipo, beleza, eu preciso aumentar o movimento Santa. E aí, o que eu vou fazer? Daí, tipo, a gente teve um crescimento que foi bem interessante, assim, de abril pra cá, de aproximadamente 20%. Então, o que a gente fez? A gente fez um conjunto de ações. E esse conjunto de ações que realmente me ativaram a paixão. Porque eu tô aqui pra isso, assim, tipo, eu tô nessa vida pra realmente ver. A gente é um ser humano, né? Nós somos seres humanos de potencial infinito. Como eu estava te falando um pouquinho antes da nossa conversa, o Nietzsche tem algumas citações que existem ações que a gente toma na vida que apequenam a nossa vida, que tornam a nossa vida pequena. E tem ações que a gente toma na nossa vida que deixam a nossa vida grande, ampla. Quando eu pego e penso em algo e executo algo dentro desse mini mundo que é o Santa Salada, são coisas que eu acredito, que eu luto, e ele dá certo, cara, é realmente uma recompensa muito boa pra mim, muito grande, eu me sinto muito satisfeita. E a gente fala o tempo todo aqui que nada é feito sozinho. Então, a gente entrou desde abril pra cá com todos os aplicativos de delivery. Você citou o iFood, né? A gente entrou com o iFood, a gente entrou com o Uber Eats, a gente entrou com a Chip. Isso já trouxe... também? Não, Rappi não. Eles estão tentando, mas a gente tá mais duro, assim. Por quê? Porque a gente já diluiu, assim, isso, né? Os nossos aplicativos nesses daí. E a gente entrou com um delivery próprio online também, que eu tô tentando incentivar e fazer uma propaganda ali. Então, o que tá bacana? Eu diluo também as minhas fontes de faturamento, entendeu? Então, eu tô com buffet, eu tô com food service, tô com o almoço aqui, tô com delivery dos aplicativos, delivery próprio, e agora com café pop-up também. Eu ia falar do café, você já colocou na frente. Então, se a gente dilui também parte disso, você tem uma expansão de marca, que é como eu tinha te falado, que é a tua marca aplicando as pessoas lembrando dela em pontos diferentes.
Porque você citou a produção de conteúdo enquanto receita de salada, mas se eu faço uma expansão de marca por meio dessa pulverização também, isso também é um trabalho que eu tenho, né? Tipo, lidar com isso é muito mais difícil do que só abrir o restaurante e só trabalhar com almoço. Por outro lado, eu também entendo que mesmo essa dificuldade, ela causa o nome do Santa passando pela cabeça de várias pessoas, né? E levando a mensagem do marketing. A pessoa entra no aplicativo e vê o seu nome, mesmo que ela não vá comprar, ela vai lembrar de você. Exatamente. E você está distribuindo os canais. Se Exatamente. o canal der um problema, você tem um outro... Exatamente. Mas foi uma questão que foi muito pensada, assim, tipo, precisamos virar essa chave. O que vamos fazer? Passo 1 foi, vamos trabalhar igual louco nos buffets porque a gente precisa desse dinheiro e quanto mais a gente trabalha braçalmente mesmo, a gente vai ter um retorno desse. Vamos entrar com aplicativos aqui, vamos colocar um programa de fidelidade que também tem um NPS nele. Na verdade eu falei que não tinha, mas o Fidelidade tem. É porque eu quero colocar um totem onde não seja atrelado ao Fidelidade, que uma pessoa que às vezes não quer participar do Fidelidade possa só dar a nota. Mas ali no Fidelidade tem o NPS também. Mas colocamos programa de fidelidade ali, que também foi bem legal. E entramos com o delivery próprio. Esse daí já foi o último, foi a última ação que a gente tomou. E só esse daí veio retomar, ele aumentou muito o nosso delivery interno, mas muito mesmo, o aplicativo próprio. Uhum. Achei que o aplicativo próprio não funcionava, que legal. Não, é porque não é o aplicativo, é porque não é aquele você pegou a primeira versão mesmo. Não, eu nunca usei, nem sabia que vocês tinham um aplicativo próprio, mas eu achei que as pessoas não usavam mais o aplicativo próprio, ou site, eu achava que elas só iam direto no... Eu, por exemplo, eu vou direto no iFood ou no Chip. Mas se você tivesse mais desconto, você iria no próprio? No próprio você dá um desconto maior? Sim. Bom saber. Na verdade, no próprio é o local do desconto, né? Tipo, nos outros é o preço normal, assim. E quem faz a entrega do próprio? Vocês têm um motorista próprio? Sim. Não é terceirizado, é próprio? Não. Entendi. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do café. Do café que abriu lá no Desateca. Legal. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas tenho ouvido falar bem. Sei que o bolo de chocolate daqui é muito gostoso. Imagino que deve ter no café, né? Maria, nossa primeira funcionária, a Maria tá aqui com a gente desde o início. Santa abriu, ela já estava aqui com a gente, uma pessoa muito querida também. E aí surgiu essa possibilidade de fazer um café pop-up, né, dentro do Desapegue, e que tem toda uma pegada sustentável, que a gente também está muito engajado. Então, pra gente tá sendo sensacional essa experiência mesmo, de fazer mais uma expansão de marca dentre uma loja de roupas sustentável, e a gente está vendo várias opções para poder aumentar. Tá indo um pouquinho ainda devagar, assim, o mercado como um todo, mas realmente a nossa visão ali do negócio foi aumentar a expansão de marca. Só uma coisa para vocês não tomarem cuidado, para você não perder seu foco no restaurante. Sim. Em relação ao café, né? Minha concepção, e eu vejo que vocês colocaram muito bem a Maria encabeçando o negócio. Exatamente. Vocês deram para ela uma função que ela sentiu, provavelmente deve estar feliz, empoderada. Exatamente. Sentiu importante. Não, você tem toda a razão, assim, tipo, se posso tirar mais uma lição grande, realmente a necessidade minha e do Júlio nos negócios, pelo menos durante alguns anos ainda, assim, cada vez mais a equipe está mais forte, está mais consolidada, só que realmente ainda é importante muito a nossa presença dentro da operação todos os dias. E a Maria é uma pessoa que realmente estava precisando de brilhar mais, né? Ela aqui no Santa já estava pequeno para ela, e aí surgiu a oportunidade do café, e eu falei assim, olha, você é a mulher do café, eu quero ver você lá, e aí a gente começou a trabalhar com ela, fazer coaching também pessoal para ela poder segurar esse desafio. Eu estou muito orgulhosa dela, uma pessoa que eu gosto muito. A Maria, muito. Eu vejo que eu me refiro a ela porque eu vejo que ela é diferente, porque quando você chega aqui na fila aqui e tal, agarrado, a Maria, tirando você e o Júlio, a Maria é a única desses funcionários que vocês têm que ela vem e acelera a fila, ela faz correr rápido, ela pensa como uma dona do negócio, por isso que eu falo dessa maneira dela. Eu acho que ela atende bem e ela
ver como o restaurante flui, né? Porque eu vejo o Júlio tá sempre conversando comigo, peraí que eu vou ali ajudar na fila. E ela trabalha dessa maneira. Não sei se ela aprendeu isso com vocês ou é dela, mas por isso que eu tenho falado bem dela. A gente aprende um com o outro aqui, tipo, Maria é uma pessoa sensacional e temos outras aqui sensacionais, cara. E tipo, se você me perguntar assim, mas Rafa, tipo, em relação ao financeiro, você falou que teve prejuízo e agora vocês reverteram, como que tá a sua projeção? Tava conversando com uma amiga hoje que ela tava falando que a nossa vida de empresário ela é tão difícil, que chega uma hora que você pensa assim, cara, vale mesmo a pena? Será que se eu não estivesse fazendo outra coisa, tipo, fiz administração, se eu não tivesse feito um MBA, estivesse trabalhando numa empresa carteira assinada, poderia ser, sei lá, gerente de financeiro, assim, não estaria ganhando uns 5, 6, sei lá, X mil aí. Aí você pensa assim, cara, mas a vida, existem outros ganhos. Então, tipo, a riqueza pra mim hoje simboliza poder vir pra cá, pro restaurante andando, sair da minha casa, em Jardim da Penha, andar até aqui, 4 quilômetros, às vezes fazer remo ali na canoa havaiana, de manhã antes de vir pra cá, poder vir pra cá, responder orçamento, conversar com os funcionários, ver quais são as dificuldades que eles estão tendo ali, o que eu tenho a passar para eles em relação ao meu conhecimento, o que eles têm a passar para mim em relação ao conhecimento deles. Quando a gente tem um grande desafio, todos nós nos reunimos e eles realmente vestem a camisa e estão sempre lá prontos para poder ajudar, como foi o dia de ontem. O Júlio estava viajando, eu recebi a ajuda de 5 mulheres muito poderosas daqui do Santa e gente, é impressionante, assim, pra mim poder chegar em casa e ler uma mensagem de muito obrigada por trabalhar com vocês e poder receber de outra falando que a gente deu um valor pra ela, que ela achou que não tinha, sabe? Isso dá uma felicidade que não tem. Cara, tipo, o que é riqueza pra você, sacou? E tipo, eu acho que cada vez mais que a gente começar a reformular e tirar o foco do dinheiro, especificamente, e começar a ver o que o PIB não mede e que a gente tem que olhar para, a gente vai começar a criar micro-revoluções aí. E isso que é o que eu gostaria de ter cada vez mais na minha vida, sabe? É quebrar mais caixas. A caixa, como eu te falei, ela não me pertence. Não gosto dentro da caixa, nunca estive na caixa e tudo que eu posso fazer para quebrar a caixa, eu vou fazer. E, lógico, não de uma maneira só black bloc, né? Sim, de uma maneira para causar transformação. E como que a gente analisa essas questões e vive uma vida mais completa. Você está impactando muitas pessoas com o seu restaurante. Olha, sua equipe, como você tem, o que você está proporcionando para elas. Uma forma tem N formas, mas aqui você tem uma forma, está dando poder para as mulheres que você tem na sua equipe. Isso é uma coisa que vale muito, né? Mas inicialmente, assim, um dos fatores que tinha feito eu não ficar tão animada com o Santa foi, mas cara, tipo, eu tenho um restaurante de comida saudável, beleza, minha comida é saudável, eu adoro, mas em grande parte as pessoas observam como comida saudável para emagrecer. Não é o que eu gostaria, sabe? Tipo, se eu penso assim, tipo, na comida saudável, tipo, emagrecimento, se existe emagrecimento, ela é um resultado, né? Ela tá ali, aliás, ela é uma consequência, não é um resultado. Ela é uma consequência de uma série de modificações que você faz na sua vida. E que, na verdade, são essas modificações que são muito melhores para você e que são que a gente deveria valorizar, muito mais do que um corpo. A alimentação é um pilar. Saúde mental, exercício, sim, tem N fatores. Sim. Bom, a gente já está falando há muito tempo e faltam só 2 perguntas que eu queria fazer para você. A primeira dessas 2 últimas perguntas, né, é como você vê o Santa Salada, que é uns 5, 10 anos, aonde vocês querem chegar, você e o Júlio? Vocês têm algum projeto de expansão para o Santa Salada? Vocês preferem ficar com um restaurante, irem para a linha de buffet? Como que é às vezes na rotina da operação vocês
nem param para fazer esse plano estratégico, ou nem têm isso traçado. Queria saber se vocês têm isso traçado, se não tem, o que vocês esperam, onde querem chegar, como isso vai ser feito. Eu tô cada vez mais feliz, assim, tipo, vamos supor que o plano para 5 ou 10 anos seja continuar na mesma coisa que está hoje. Se isso acontecer, eu tô cada vez me sentindo mais completa com isso, porque quando eu amplio muito esse leque, esse mundo, eu tenho mais ansiedade, eu fico mais tensa, porque são N outras coisas vindo e eu não tenho condição de dar carinho, atenção, amor e qualidade em algo muito grande. Daí, em núcleos menores, eu consigo achar uma forma mais equilibrada e mais leve mesmo de poder levar a minha vida. Então, se continuasse nessa mesma conjuntura, eu acho que eu estaria feliz e confortável. Principalmente porque quando a gente fala em modificações, em outros tipos de riqueza, a riqueza do ser humano, ela não tem limite. Então, se cada vez mais o meu retorno de expansão, ele for emocional, assim, e de criação de laços e de pessoas apaixonadas mesmo, como a Maria, como várias outras, assim, eu sempre estou olhando para cima porque a gente está bem embaixo da cozinha. A cozinha aqui em cima e a cozinha tem uma energia, gente, que é uma energia. A cozinha geralmente fica escondida, eu não posso falar dela. Cara, não, tipo, ontem eu fui pro buffet, antes de ir pro buffet, eu tava assim, cozinhando lá com as meninas e eu pensei nisso, eu falei assim, gente, que energia alta. Eu falei assim, gente, eu vou vir pra essa cozinha pelo menos 2 vezes por mês, porque eu quero sentir mais essa energia com as meninas, porque realmente é uma energia muito, muito diferenciada, muito ativada. Existe muita paixão naquilo. E gente, eu perdi de novo. Não, você já respondeu, você já respondeu a pergunta. Da modificação. Mas tem uma coisa que eu queria te falar sobre isso, que é o que eu imagino também. Se eu sou tão louca pelo negócio, o Júlio também, e a gente entende que os negócios têm uma dependência física e às vezes até emocional, ou de identificação na gente, se a gente pensa num crescimento como um todo, a gente pensa assim, não é possível, dado que a gente não consegue fazer clones da gente, né? Então, o que a gente imagina? O restaurante ele é feito por pessoas. Se cada vez mais a gente consegue motivar e trabalhar essas pessoas... se vocês encaixam pessoas com os valores próximos dos de vocês também, estejam engajados no... Exatamente. Então, tipo... E aí veio outro pensamento em relação a isso, foi... O Santo ele é bem redondinho, né? Várias pessoas em vários momentos perguntaram, é franquia, não é franquia? Eu mesmo já perguntei ao Júlio se ele não tem interesse em abrir franquia. Não que eu queira abrir, mas eu vi assim como uma coisa legal de replicar. Mas a operação depende muito de vocês, assim. Não só pela operação, mas pela questão do amor, da humanização que vocês põem dentro do restaurante. Pois aí o que eu te digo? Investimento em bolsa de valores, fundos e tal, tem um retorno médio de 7% ao ano. Investimento na economia real, em sei lá, negócios, serviços e tal, 2% ao ano. Aí põe na balança aqui, tipo, a gente que trabalha e põe a mão na massa mesmo, tá aqui carregando panela e tá ali dentro, gerando esse valor, a gente está ganhando 2% e quem ganha dinheiro com outras coisas só investe lá e vai ter um retorno, vai ganhar 7%. Sobre o faturamento. Não, tipo, não tô falando visão interna aqui do Santo, tô falando da média do mercado. Não ainda vou abrir meus números pra você, calma. Mas eu já vi que você é bem organizada nos números, porque desde o primeiro evento você já falou quantos por cento você teve de lucro líquido. Então eu achei isso interessante. Sim. Você é bem centrada nas planilhas. Sim. O custo de um restaurante é uma dificuldade para calcular o custo da mercadoria. Sim. Mas aí, tipo, quando eu falo pro mercado como um todo, sabe? Tipo, quem tá ali trabalhando, a economia real mesmo ganha 2%.
e só investidores e bolsas ganham 7%. Então, existe um desequilíbrio aí, nosso, enquanto sociedade, de entendimento também de como a gente quer mover essa sociedade. Porque alguém paga esse custo, e eu vou te dizer que ele é a gente, entendeu? Então, tipo, se você pensar quantas microempresas tem no Brasil, até no setor de alimentação ou em outros, e se você pensa e começa a questionar as dificuldades do empresário, por isso que você também está fazendo um podcast sobre empreendedorismo, são muitas dificuldades, é muito intenso. E é ruim pra gente e é ruim pros funcionários também. Você acha que eles recebem bem, assim, como um todo, no mercado? Ninguém recebe, entendeu? Realmente é muito difícil, assim, pra gente, é muito difícil pra eles. E o que eu penso nessa dificuldade como um todo é parte também nessa dificuldade de dinheiro mesmo, de fluxo de dinheiro, que um recebe para não trabalhar, investe para poder só receber ali, e o outro que está trabalhando mesmo recebe muito menos. Estudei um pouco de economia também, né? Quanto maior o risco, maior o prêmio, mas não é o que eu acredito em relação ao futuro de uma humanidade, principalmente quando esse lucro vem tão pesado. E a gente entende que quem gira pelo lucro vai sempre pensar no lucro como o fator crucial. E às vezes ele pode vir por meio de trabalho infantil, ele pode vir por meio de produtos que fazem mal à saúde como um todo, ele pode vir por meio de guerras, né? Quantas guerras já aconteceram no mundo por um cunho financeiro também. Então a gente precisa movimentar e ver o que é valor na nossa vida e como que a gente vai fazer as modificações para isso. Aí já temos uma discussão que leva para um outro episódio. Se a gente for abrir esse leque aí, a gente vai numa conversa bem ampla. Você, como sempre, dando uma puxada além da pergunta. Vamos lá, a última pergunta para a gente finalizar é aquela pergunta um pouco capciosa. Como você se vê no fim da sua jornada? No fim da minha jornada? Eu quero ter filho, tá? Primeira vez que... Sempre quando me perguntam isso, assim, eu acho que eu quero ser mãe, eu quero estar casada talvez, sim ou não, assim, mas ser mãe é uma coisa que eu quero muito que aconteça na minha vida. E se for exatamente como tá hoje, tá tudo bem. Acho que a única coisa que eu mudaria hoje na minha vida, assim, eu ainda não tenho estabilidade para poder ter isso, mas se eu tivesse um filho hoje, eu acho que eu já ia morrer feliz, sacou? Acho que é a única coisa assim que realmente eu gostaria de mudar. Uma nova jornada, né? Convenhamos que ser mãe, criar uma família já é uma outra empreitada, um outro empreendimento. Nossa, muito verdade, mais humanizado, mas para você ser uma mãe é um empreendimento isso. Um filho Nossa Senhora, graças a Deus, né? Honrar pai e mãe é uma coisa bem forte também na gente. Bom, eu queria agradecer a presença da Rafa. Esse foi o 5º episódio do podcast Na Jornada. A gente gravou o episódio dentro do Santa Salada num domingo e gostaria de fazer o convite para vocês, né, que são aqui de Vitória ou de Vila Velha, da Grande Vitória. Se já conhecem o Santa Salada, retornem para conhecer, podem conhecer o buffet, ver o cardápio, que eles estão cheios de novidades. E se você nunca conheceu, fica aberto o convite, o restaurante é muito bom. Não é um self-service, é um buffet, você escolhe o prato, é uma proposta diferente, são pratos bem elaborados, gostosos e o preço não é caro. E eu queria deixar o espaço para a Rafa para fazer também o convite, para seguir o pessoal na rede social, o momento é seu. Bom, é isso. Quem não conhece o Santa, eu gostaria de chamar para vocês conhecerem, eu adoro bater papo. Então, se chegarem aqui também no momento mais do final do dia, eu vou adorar conversar com qualquer um de vocês. Trocar ideias sobre negócios também é uma coisa que eu gosto muito. E é isso. Obrigada aí pelo espaço, obrigada pela conversa, que foi demais. Agradeço por ter acreditado aí no podcast. Quando eu chamei, você já ficou toda empolgada, doida para gravar, agradeço muito. E agradeço também pela audiência de vocês, e vocês podem escutar esse podcast nos principais canais de podcast, né? O Google Podcast, o iTunes, e temos também no Spotify, e também vai estar disponível no formato de vídeo no YouTube. Bem,
E até a próxima. Nosso 6º episódio já tá para sair também, vai ser muito interessante, vocês vão gostar. Um abraço, até mais.